Oiê, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente. Não é um vlog, não é uma dica. Eu senti vontade de sentar aqui e conversar, porque eu acho que saúde mental é um tópico muito relevante, que a gente tem que cada vez falar mais sobre isso e tratar com naturalidade e acho que normalizar a gente se mostrar vulnerável, principalmente, né, nas redes sociais, aqui no YouTube. Então, eu decidi sentar aqui e de fato bater um papo sobre isso, porque eu não sei se alguém percebeu, mas eu tirei uma super pausa, não só aqui no YouTube, como também no Instagram. E eu acho que a vida é isso, às vezes a gente precisa dar uma desacelerada, mesmo quando a gente não quer. E equilibrar os pratinhos, né, que todos nós temos, nem sempre é simples e vez ou outra a gente vai deixar pratinho cair. E tá tudo bem. A gente precisa, né, entender esse momento e quando der, abaixar, pegar o pratinho e botar ele para girar novamente. E essa é a minha ideia hoje. A questão é o seguinte, eu nem sei, né, se eu já falei com tanta clareza isso aqui, mas com certeza quem me segue há mais tempo sabe que eu já tive questões com depressão, já tomei antidepressivo, já fiz diversos tratamentos ao longo da minha vida. Isso me acompanha há um bom tempo já. A primeira vez que eu tomei foi quando eu tava na faculdade, eu devia ter, sei lá, uns 19 anos. E de lá pra cá, eu fiz tratamentos, eu recebi alta, eu fiquei um tempo sem, depois eu precisei de novo. E hoje eu já reconheço, né, quando eu tô dando uma caída. Eu nunca tive uma depressão tão severa, nunca fui assim, de ficar na cama deitada, de não conseguir tocar minhas funções básicas, mas eu começo a perceber pra mim que eu tô assim, como é que eu posso dizer? Meio que me isolando. O meu sentimento é tipo, toquem a vida, deixa a vida continuar e me esqueça por aqui. Então, quando eu começo a não ter mais prazer em fazer coisas que antes eu tinha, em encontrar pessoas, em estar rodeada, em fazer coisas corriqueiras, eu percebo que eu tô caindo. Ok, eu vinha nesse processo, né? Na verdade, assim, eu já estava com um antidepressivo há mais de um ano, só que eu comecei a ter alguns efeitos colaterais que me incomodaram muito. E nem sei se eu falo, abro isso aqui. Bom, vou abrir. Eu comecei a achar que eu tava na perimenopausa, porque eu tava tendo muitos suores noturnos, eu tava tendo sonhos muito vívidos e angustiantes, e eu tava tendo noites muito ruins. E eu não relacionei com nada, porque não era um tratamento novo que eu tava fazendo, era um antidepressivo que eu já estava tomando, tava com acompanhamento, tal. Isso é uma coisa muito importante de falar. Nunca me automediquei e também nunca me dei alta, nunca saí de um tratamento por livre e espontânea vontade. Sempre foi algo acompanhado, sempre foi, né, com a supervisão de um psiquiatra. Mas ok, eu comecei a sentir esses efeitos e eu tava muito assim, meu Deus, já uma perimenopausa com 39 anos, aquilo começou a me incomodar profundamente, assim, e eu fiquei meio que em choque, achei cedo. Por mais que a gente saiba que os sintomas da perimenopausa, eles podem durar, sei lá, 10 anos, eu falei, nossa, eu fui a sorteada pra começar bem cedo, das pessoas ao meu redor ser a primeira, eu tava tipo assim, meio, não acredito que isso me aconteceu. Enfim, aí eu fui pro Brasil e comecei a contar para diversas pessoas isso. Meu Deus, você não acredita, eu tô com sintomas de perimenopausa, eu tô tendo várias coisas, eu fui na minha ginecologista, fiz exames e tal. Nos meus exames de sangue, nada aparecia, tá? Não tem nenhum hormônio, nada que indique uma perimenopausa. Mas ainda assim, a relação dos sintomas, minha médica falou: Marina, você tá me relatando absolutamente tudo. Acho que você tá mesmo. Enfim, conversando aqui, conversando ali, falei isso pra minha tia, que é dermato. E daí minha tia falou assim: Má, você ainda tá tomando o antidepressivo tal? E eu tô. Ela falou: Nossa, vou te falar uma coisa. Eu também tava. Eu tava tendo exatamente essas mesmas coisas que você tá me relatando, e inclusive, né, esses suores noturnos, esses sonhos, tá? Ela falou: tava muito inconformada. Porque assim, eu pensava, meu Deus, a minha menopausa não vai passar nunca, meus sintomas não vão embora, eu já tô, né, assim, já aconteceu a menopausa, eu já lidei com tudo isso e isso não passa. E ela falou, comecei a conversar com várias pessoas, eu peguei a bula,
eu vi que vários dos meus pacientes que tomavam esse mesmo remédio relataram a mesma coisa. E ela falou: eu decidi trocar meu antidepressivo e, surpresa, tudo foi embora. Ela falou: acho que você devia tirar seu antidepressivo, acho que você devia. Não tirar, né? Assim, ela falou: acho que você deve discutir com o seu médico, acho que você tem que fazer a troca pra ver se é uma perimenopausa mesmo ou se talvez, assim como eu, você tá tendo esses efeitos colaterais indesejados. Voltei do Brasil, conversei com meu médico e aí decidi, então, tirar a minha medicação para colocar outro no lugar. E, em paralelo a isso, também decidi migrar meu tratamento do Brasil para os Estados Unidos. Que é muito ruim você ficar dependendo de remédio, é muito ruim as pessoas terem que ficar trazendo para você. Por mais que eu tenha pessoas queridas que sempre fazem esse favor, eu achei que era a hora de migrar para cá. Bom, enfim. Em agosto eu comecei, já metade de julho, eu comecei a retirada do remédio com acompanhamento. E nesse meio do caminho eu decidi migrar junto. Então, por um pouco período, eu fiquei aí reduzida do remédio, mas sem um acompanhamento tão de perto. E isso me derrubou pra caramba. Não foi a questão do não acompanhamento, mas da redução do remédio. Talvez eu deveria ter feito a redução do remédio já atrelado a outro, né? Tipo assim, migrar de um remédio pro outro passando um tempo com dois, que é o que eu tô agora. Mas, enquanto eu estava no começo da retirada, não estava tão difícil. A questão é que a gente foi retirando muito gradualmente e quando a dose foi ficando muito baixa, eu senti uma porrada, assim, e conversando com a médica nova que eu comecei aqui dos Estados Unidos, ela falou que o remédio que eu tomava, ele é um dos mais difíceis de se tirar. Ele dá um baque forte. Eu fiquei sem paciência, eu fiquei sem ânimo, eu fiquei muito mais, assim, flipando entre o irritada e o normal, bem mais rápido. Ou seja, me pegou bem, assim. E os suores e os sonhos diminuíram muito, 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 muito. Mas, vamos dizer, eu não dei conta de equilibrar e de tocar todos os pratinhos que eu toco. E aí, entre, né, coisas que eu precisava escolher, coisas da vida real e, por exemplo, tocar o Instagram, eu acabei deixando o Instagram de lado, eu acabei deixando o YouTube de lado, porque eu não queria faltar com outras coisas que eu julgo que são mais importantes, que é a questão da família, né? Então, tocar as atividades das crianças, tocar a rotina da casa, tocar a rotina da minha vida e tudo mais. Eu passei um período muito mais quieta, eu ainda tô muito mais introspectiva, muito mais quietinha na minha casa, menos programas, menos coisas sociais, menos atividades sociais, mas eu consegui dar conta de tocar isso. E aí, agosto inteiro, setembro inteiro e agora esse tanto de outubro, eu passei por essa fase mais difícil na minha rotina. Não que eu tenha ficado de cama, não que eu esteja triste, chorando, não, não é isso, tá? Mas eu tava mais vulnerável, eu tô com menos energia, e aí eu tô canalizando e priorizando aquilo que precisa mais de mim. E eu acho que é completamente natural, eu acho que a gente precisa naturalizar isso. E por isso que eu decidi falar sobre isso aqui, porque não é aquele estereótipo da pessoa acabada, da pessoa de cama, da pessoa que não consegue fazer nada e que tem pensamentos autodestrutivos. Não, eu não tive nada disso, mas é simplesmente não conseguir equilibrar e tocar tudo com a mesma maestria que a gente consegue em outras fases da vida. Eu acho que é tão importante a gente se entender, se conhecer e se respeitar, que eu decidi falar sobre isso aqui. Foi uma decisão consciente de eu tô com pouca energia, eu tô com pouco ânimo, eu tô com pouca paciência. Eu percebi isso até assim, olhando na rede social. É claro que eu não deixei de consumir a rede social por completo. Mas sabe quando você vai rolando o feed e eu comecei a achar tudo chato, todo mundo chato? E aí, quando o mundo tá chato, não é o mundo, somos nós, né? Então eu tive essa completa clareza de, putz, não tá rolando pra mim, melhor dar um tempo, melhor cuidar de mim e dos meus e daquilo que necessariamente precisa de mim e deixar outras coisas de lado,
enquanto a minha energia não tá muito alta, enquanto eu não tô com muito ânimo. E eu acho legal a gente falar isso, porque eu acho que nos dias de hoje a gente tá acostumado a ver todo mundo muito produtivo, todo mundo muito bem, todo mundo com sorriso, todo mundo, né, levando 700 mil coisas de forma muito leve. E sim, tem gente que faz isso e tem fases que a gente consegue isso, mas tem fases que a gente não consegue. E eu acho importante a gente reconhecer, conseguir mostrar essas faces, conseguir mostrar que não, eu não tô dando conta de tudo. Eu deixei algumas coisas de lado propositalmente porque eu percebi que eu não estava conseguindo lidar com leveza e com maestria. E eu acho legal a gente falar sobre isso, a gente falar sobre buscar ajuda, né? Nesse meio do caminho, eu busquei uma médica aqui nos Estados Unidos, eu comecei uma outra medicação, eu ainda tô com uma dosagem mínima, na verdade eu tô com uma dosagem mínima das duas medicações. Eu tô no finzinho, né, da retirada do remédio que estava me dando efeito colateral e tô no início de um tratamento com um novo medicamento. E aí amanhã eu tomo a última dose dessas duas dosagens mínimas e aí depois eu vou dobrar a dose do remédio novo e aí deixo de tomar o remédio antigo. E aí já tenho consulta na médica de novo, enfim, estou com acompanhamento. Mas eu já tô sentindo que eu tô um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais leve e um pouco mais no controle do meu humor, da minha emoção. E a tendência agora é que as coisas melhorem, né? Porque daí, à medida que eu aumente a dosagem, eu vou estar melhor assistida e melhor amparada com o remédio novo. Enfim, eu quis gravar esse vídeo porque eu acho muito importante você saber que você não tá sozinha, que tem outras pessoas passando pela mesma fase que você, saber que não é pra sempre e saber que é muito importante a gente pedir ajuda. A gente pedir ajuda de pessoas próximas, a gente pedir ajuda profissional, a gente ter uma terapeuta em quem a gente pode confiar e se abrir, um lugar seguro. E é tudo bem a gente ter essas pausas, a gente saber que a gente vai ter altos e baixos e os dois são importantes para que a gente possa valorizar, para que a gente possa ser grato por momentos felizes, por pessoas que estão ao nosso lado e ter esses momentos mais introspectivos também trazem muito autoconhecimento e muito amadurecimento. Às vezes a gente nem sabe direito por que a gente está naquela determinada fase, por que a gente está se isolando tanto, mas a gente saber que a vida é feita de momentos e que às vezes para uma evolução pessoal a gente tem que dar alguns passos para trás, tem que se recolher um pouquinho e depois a gente vai alçar novos voos. Me conta aqui, você já passou por momentos introspectivos? Como você lidou com essa fase? Você se culpou? Eu quero conversar sobre isso. Eu acho que saúde mental é um tema que eu quero cada vez mais trazer para cá, porque é algo que eu dou muita importância e que hoje, né, nos meus 40 anos, eu consigo reconhecer muitas das minhas fases e ver e conseguir me entender. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. Me conta aqui nos comentários e, enfim, estou de volta.